Estamos aqui com o Dr. Carlos Fernando, que estaremos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, tá? Iremos falar sobre um tema bem interessante, bem bacana, como eu já falei, que é o tema da constelação familiar, soluções e conflitos, tá bom? Para quem nunca ouviu falar, hoje vai saber o que é, como funciona, como é que acontece e tal, e tudo mais. Eu queria perguntar para o senhor, já de início, né, que o senhor falasse um pouquinho, assim, de forma bem resumida, sabe, sobre a sua trajetória aí na área jurídica. Primeiramente, queria agradecer muito a vocês dois o convite. Nós que agradecemos. Honrado de ser acolhido aqui por vocês nesse programa. Cumprimentar toda a audiência, as pessoas que estão aqui, que nos acompanhando, nos assistindo. Eu sou natural de Macapá, no Amapá. Nasci aqui, nesta cidade do norte, do extremo norte do país, na Amazônia. Então, eu sou um amazônida. E que, por razões não muito bem definidas por mim mesmo, acabou seguindo a carreira jurídica, entrando aqui na Universidade Federal do Amapá, logo depois que foi aberto o curso de Direito. Eu sou da segunda turma, a primeira é de 1992. Aliás, eu sou da terceira turma, a primeira é de 1991. Então, em 93 entrei, e em seguida concluí em 1997, ou seja, no século passado ainda, né? E comecei, depois que concluí o curso, a fazer alguns concursos, e por acaso eu acabei passando nesse concurso da magistratura aqui do estado do Amapá, para o Tribunal de Justiça, em 2002, onde desde então estou trabalhando como juiz de direito aqui. Desde 2013, sou titular da 4ª Vara de Família da capital do estado, onde atuo exclusivamente com ações de família e também de sucessões. Meu material, a minha matéria-prima aqui é sempre conflitos relacionados à família e sucessões, que também sucessões envolvem naturalmente família. Durante esse meu tempo como juiz, acabei fazendo também seguindo a carreira acadêmica, fazendo um curso de uma pós-graduação, stricto sensu, mestrado em Direito Ambiental e Políticas Públicas aqui pela Universidade Federal do Amapá. E, em seguida, o doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área do direito também. E, desde 2017, venho estudando e fazendo formações nas áreas das chamadas constelações sistêmicas, que envolvem constelação familiar, constelação estrutural. E também, recentemente, tenho me dedicado a estudar um outro método que se chama constelação da identidade, que trabalha mais com traumas. Tudo isso com o objetivo de ter mais recursos, ter mais capacidade para ajudar as pessoas que estão em conflito, né, na unidade judicial onde trabalho. Minha maneira de procurar ajudar de uma forma mais efetiva, mais profunda, mais consistente as pessoas a resolver seus conflitos. É basicamente isso. Doutor Carlos, o que é constelação familiar? Como eu falei aqui, é um tema assim que muitas pessoas desconhecem. Eu mesma não tinha assim, ouvido falar sobre, né, constelação familiar. E aí eu queria saber do senhor o que é constelação familiar, o que ela estuda. Na verdade, são 3 perguntas em uma. O que ela estuda e por que ela é utilizada dentro da área jurídica? Ok, são perguntas bem interessantes e instigam respostas que eu precisarei
equilibrar duas coisas, Tá. profundidade e tempo ao mesmo Uhum. tempo. Eu não posso me alongar tanto. Sim. Eu posso dizer, resumidamente, que constelação familiar, ela é um método para lidar ou tratar ou, vamos dizer assim, tentar resolver problemas, conflitos, questões que envolvem sistemas familiares. O que é um sistema familiar? É um conjunto de pessoas ligadas por laços ou sanguíneos, genéticos, ou afetivos. Todo conjunto de pessoas que se organiza dessa forma é considerado um sistema familiar. Então, a constelação familiar, ela segue uma linha das chamadas terapias familiares, que foram desenvolvidas lá na década de 60, em alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, Itália também teve, e que passou a levar em consideração não apenas a pessoa, o indivíduo, mas o conjunto do sistema, a família como um todo, ou pelo menos como uma parte. Tá? Então, esse é o diferencial da constelação familiar. Ela não olha o indivíduo apenas, Sim. os problemas do indivíduo, a biografia dele, mas de como ele se insere nesse conjunto, nesse sistema que se chama família. Então, esse indivíduo só é o que ele é devido ao seu... a sua família, né? Aquilo que está atrás dele, por trás dele, né? Exatamente. Ele é resultado de uma linhagem, vamos Sim. dizer assim, que se desenvolve por meio de gerações ligadas por laços, como eu falei, ou genéticos ou afetivos mesmo. Entendi. Então, ele não está sozinho, ele tem um conjunto no qual ele se insere e no qual ele exerce um papel. Basicamente, a constelação familiar olha para esse conjunto em vez de olhar apenas para o indivíduo, como a psicanálise faz. A psicanálise aborda apenas a questão do indivíduo, a história dele, os traumas, toda a vida, né, as questões do inconsciente que foram se formando ao longo da história, da biografia dele. Na constelação familiar, se procura olhar além do indivíduo, o contexto familiar, o conjunto, o sistema. E, às vezes, não só um sistema, porque nós temos a família de origem e tem a família atual. A família de origem é onde a pessoa era filho, era filha. A família atual é onde ele é pai ou é mãe. E, às vezes, ocorrem sucessões de famílias, né, no tempo. Por exemplo, a pessoa tem uma família de origem, onde era filho, filha, depois tem uma primeira família, onde ela é pai, mãe, ou apenas esposo, esposa, companheiro, companheira. E aí ocorre um rompimento, surge uma outra família, as pessoas constituem outras famílias. Então, nós temos uma família de origem, uma família atual 1, uma família atual 2, e assim por diante. sucessivamente. Existe alguma questão hereditária nisso, doutor Carlos? Ou não se usa esse termo em constelação? Olha, não se pode negar que fatores hereditários interferem na transmissão de características dentro de uma família. Por exemplo, há indícios fortes hoje em dia de que problemas como alcoolismo podem ter um componente genético.
né? E Então, certas tendências, por exemplo, o desenvolvimento de câncer ou questões assim. Mas, do ponto de vista das constelações familiares, o que se leva mais em consideração é uma herança da tradição, uma herança que vai tá. passando de geração para geração, através da interação, das relações, Comportamental, né, doutor? dos papéis que as pessoas exercem dentro da família. Uhum. Muitas vezes esses papéis vão sendo transmitidos. Por exemplo, um papel muito comum que nós vemos nas famílias é o do salvador. Um dos filhos, por exemplo, pode assumir esse papel. Ele vai salvar todo mundo. É o que se coloca sempre no socorro dos demais ou de qualquer pessoa da família que esteja mal. Nós temos uma transmissão de papéis feita nas relações familiares intergerações. É nesse sentido mais que as constelações familiares consideram essa questão da hereditariedade. Não muito a questão, não se trabalha muito com a questão genética em si, a hereditariedade genética em si. Uhum. Sim. Então se trabalha nessa área de comportamento, né, doutor? Comportamento. Repetição, né, de comportamento e tudo mais. Repetição de padrões. Padrões. Nossa, isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. Repetição de padrão. Ah, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, eu também sou. Na maior parte das vezes, a pessoa repete o padrão sem estar muito consciente dele. Às vezes, até negando que o faz. Né? E aí, isso é bastante comum. E a área jurídica, doutor, abraçou, né, esse método, né, da constelação familiar e, assim, trabalha dentro da área jurídica mesmo, esse método, como o senhor falou, né, antes da gente entrar aqui online, o senhor estava falando que o senhor trabalha com famílias, né, que vivem conflitos e tal, na área jurídica mesmo, né? Sim. Existem várias abordagens, várias formas de usar as constelações dentro do judiciário. Existem alguns tribunais onde são selecionados os casos, por exemplo, na área de família, pessoas, pai e mãe que estão em conflito por guarda de filho. Então, pegam e separam casos desse tipo, encaminham essas pessoas para serem consteladas. Às vezes, cada uma delas, ou às vezes, pega-se um caso, que é um caso paradigma, faz a constelação, os outros assistem, acompanham, e de alguma forma são, vamos dizer assim, atingidos por aquele caso, pelos reflexos, pelo que ocorre ali, as pessoas se colocam um pouco, se projetam e produzem algum efeito nessas pessoas que estão assistindo. Ô, doutor, uma perguntinha, que o senhor estava falando isso aí. Então, no caso, esse conflito que há entre familiares, como o senhor falou, essas pessoas são encaminhadas para essa constelação, que é o método, né? Sim, a constelação, constelação é um termo mais genérico, mas existe o que nós chamamos de fazer uma constelação, significa pegar uma pessoa, que seria considerado nós chamamos, na linguagem do jargão da constelação, chamamos de cliente, né? A pessoa que traz o caso. Ela, digamos que seja um pai que tenha um conflito com uma outra pessoa, a mãe, em relação ao filho. Ele traz o caso, ou os dois juntos trazem o caso, e nós podemos fazer uma constelação. Tem uma pessoa, digamos que seja o João, e que traz essa questão. Eu tenho um conflito com a mãe do meu filho em relação à guarda. Então, aí nós podemos pegar o Fagner para ser o pai, ele, o cliente, né, que está trazendo a questão. A Lidiane para ser a mãe.
Mas eu não vou dizer, nós não vamos dizer para vocês o que fazer. Vocês simplesmente vão se deixar levar pelas sensações, pelas percepções que vocês forem sentindo no corpo de vocês. Então, pode ser que vocês tenham... tem pessoas que dizem assim, olha, quando eu olho para ele, eu começo a sentir raiva ali no papel da mãe. Pode dizer, para o Fagner representando o pai. E aí, é como se fosse uma peça, mas sem um roteiro livre. E aí, nessa representação, os representantes começam a trazer informações sobre aquele caso. Né? Começam a aparecer coisas. E aí, a pessoa que está trazendo o caso, muitas vezes ela reconhece aquilo ali. Isso realmente é assim que ela reage. Esse é um aspecto. Aí pode surgir a pergunta: como vêm essas informações para os representantes? Essa é a minha pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Essa é a pergunta. A gente já está pensando em coisas místicas aqui. Eu estava aqui já só esperando. Estou pensando em coisas metafísicas aqui, doutor. Como que eles sabem? Como que eles sabem dessas informações? Isso. Ainda não é, isso não está bem esclarecido, sabe, no âmbito das constelações pelos estudiosos. Alguns falam que existe eles chamam de campo morfogenético. Seria uma espécie de energia que se estabelece, que conecta as pessoas. Essa é uma explicação. Eu particularmente, eu não sigo essa linha. Eu sou muito mais, vamos dizer assim, pragmático, muito mais ligado à psicologia, neurociência, coisas assim. Então, eu penso que nós temos uma capacidade, todos nós, todas as pessoas têm uma capacidade, por pertencermos à mesma espécie, sermos todos humanos, e sermos seres sociais, nós temos uma capacidade de, vamos dizer assim, de entrar em contato e captar informações das pessoas. Muitas vezes nós não temos olhamos para uma pessoa, nunca a vimos antes, mas olhamos para uma pessoa e temos uma impressão. Nós estamos captando informações, algumas vezes, muitas dessas informações de maneira inconsciente, através da postura, através de pequenos movimentos da face, gestos. Né? Existe um estudo que mostra que a linguagem, a comunicação, 70% é gestual, é não verbal. Só 30% é verbal. Caramba. E, além disso, ainda existem informações que são passadas pelo tom de voz. Ou seja, para mim, essa capacidade de captar informações está relacionada a essa nossa habilidade natural. Mas o que é importante, o que é relevante no final das contas, é que ocorre essa captação e exteriorização dessas informações. E elas, de alguma forma, muitas vezes, elas são confirmadas pela pessoa que está trazendo o caso. Sim. Isso eu posso afirmar, porque eu já vi muitas e muitas e muitas constelações, e isso está também bem reportado em várias obras, inclusive do próprio Bert Hellinger, que é o criador do método. Ele fez inúmeras, centenas, milhares de constelações. E nós vamos falar aqui do Bert Hellinger. Okay. Posso fazer uma pergunta, nega? Pode. Eu já ia entrar na polêmica aqui, né? Porque já não agora, Pode aliás, fazer. o doutor é tão solícito, né? Tão bacana aqui, mas infelizmente a gente tem que entrar nesses pormenores. Claro. Doutor, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia já se posicionaram contra o uso de constelação.
Por que, doutor, esse preconceito? Por que essa briga aí entre... Uma vez que a própria constelação, pelo que me parece, eu li um pouco, ela já é aceita como terapia, né? No próprio SUS, né? Sim, E por que como, é contida como essa, uma essa prática briga? integrativa no SUS. Uhum, Como em qualquer método, qualquer uhum. abordagem, há bons profissionais e maus profissionais. Então, o que acontece é que, em alguns casos, estão havendo, começou a ocorrer há algum tempo, alguns, vamos dizer assim, podemos dizer assim, um, um, um mau uso, de, algumas vezes, das constelações, em alguns casos, que acabaram gerando algum prejuízo para as pessoas que se sentiram mal com alguma coisa que ocorreu durante o procedimento da constelação. Uma outra coisa também que tem contribuído para essa, vamos dizer, essa resistência às constelações, especialmente às familiares, é que ainda há pouco estudo científico a respeito das constelações. Isso é algo que precisa realmente ser mais trabalhado, para que fique demonstrado que é uma prática saudável, desde que feita por profissionais qualificados. E aí nós entramos num outro problema, que é a falta de regulamentação. É isso, é. Ao contrário de outras abordagens que têm já uma delimitação mais bem feita quanto à formação, as constelações ainda não têm. Isso quer dizer que uma pessoa pode estudar alguns livros ou fazer um curso de final de semana e dizer, olha, eu sou constelador. E não há, por enquanto, não há maneira de impedir que essa pessoa exerça essa atividade, porque não é regulamentado. Nossa. E há necessidade realmente de uma formação mais densa, mais profunda. Eu fiz um curso de 9 módulos básico, mais 3 meses de aprofundamento, e depois eu fiz um outro curso de constelação familiar, isso não é familiar. Depois eu fiz um curso de constelação estrutural, que é um outro método de abordagem sistêmica, mas um pouco diferente das constelações familiares. E até hoje eu estou estudando, pesquisando, lendo. Tenho uma quantidade enorme de livros aqui a respeito, porque eu penso que a responsabilidade por utilizar um método que pode, de alguma forma, interferir na psique das pessoas, a responsabilidade é muito grande. Então, precisa saber o que está fazendo e dos seus próprios limites, especialmente quem não é psicólogo, como é o meu caso. Por essa razão que eu não faço atendimentos. Eu não sou terapeuta. Eu uso alguns elementos das constelações familiares, das constelações estruturais, das constelações da identidade, que é o outro método, para lidar com certos impasses que ocorrem nas conciliações, nas mediações que eu faço aqui na justiça. Apenas isso. Seria o direito sistêmico, é isso, doutor? Eu li sobre isso, mais ou menos. Essa expressão foi criada por um juiz, também juiz de Alagoas, chamado Sim. Sam Storr. Aliás, um juiz da Bahia, desculpe. Um juiz baiano, que foi, aliás, o pioneiro, pessoa que tem um grande mérito de ter introduzido o uso das constelações familiares no judiciário. Então, ele criou essa expressão chamada direito sistêmico, com a qual, aliás, eu particularmente, com todo o respeito que eu tenho a ele, admiro, acho que é uma pessoa de extrema coragem, porque ir aonde ninguém ainda foi
é preciso ser muito ousado, é preciso ter coragem, é preciso para desbravar um terreno completamente novo, com toda a resistência que ele enfrentou, é preciso ter muito mérito, e ele tem. Mas eu não concordo com essa expressão, porque o direito, ele não pode, ele não é sistêmico. O direito, ele é normativo, ele é estatal. Ele é Sim, eu criado concordo. pelo Estado, através dos órgãos legislativos e também da prática do judiciário como instituição. Sim. Mas o que nós temos da abordagem sistêmica das constelações familiares, as chamadas leis sistêmicas, princípios sistêmicos, como queiram designar, elas servem para que nós trabalhemos a parte de conciliação, mediação, mas não como um elemento de decisão caso as pessoas não entrem em acordo. Sim. Nesse sentido, o direito que vai ser aplicado aos casos é o direito posto, o direito estatal, o direito criado pelo Estado Sim. através dos órgãos legitimados para tanto. Então, por isso que eu não uso essa expressão direito sistêmico. O que nós temos no judiciário é as constelações, sejam familiares, estruturais ou de outra ordem, usadas como métodos auxiliares para a resolução amigável, consensual de conflitos. É isso. Assim, eu quero deixar claro aqui que essa é a minha percepção, tá? Então, sim, doutor, com certeza. Mas, doutor, pelo que eu estou vendo... O doutor Sam Storch pensa de forma diferente, eu respeito, mas eu tenho a minha própria forma de pensar. Sim. Pelo que eu estou vendo, você é um constelador meio subversivo que o senhor falou que é cético, né? Uma coisa que é uma característica do constelador, e o senhor está falando que não concorda com alguns termos aí. Então, o senhor admite que existe aí uma complexibilidade, né, na constelação que precisa ser revista, né? Principalmente nessa questão, doutor, de legalizar realmente Mas como nós estávamos conversando em off aqui, né, a de Covir, que é uma ciência nova, né? E como tal... Eu não colocaria como uma ciência, mas mais como um método, uma abordagem. Método, sim. Vamos dizer assim, uma abordagem prática que visa ajudar as pessoas a resolver situações que envolvem os sistemas familiares. E também outros sistemas, porque algumas coisas podem ser aplicadas. Sim. Algumas leis sistêmicas, elas podem ser aplicadas a outros sistemas humanos, sociais, como, por exemplo, organizações. As organizações, elas constituem um sistema também. Por exemplo, os departamentos de uma sociedade empresarial, eles são como que elementos de um sistema, porque sistema pode ser definido como qualquer conjunto de elementos que estão voltados à execução de uma tarefa. Numa sociedade empresarial, por exemplo, uma organização empresarial, o objetivo é, normalmente, a obtenção de lucro mediante o fornecimento no mercado de produtos ou serviços. Esse é o objetivo. Então, os elementos, os departamentos, são organizados em torno dessa tarefa. Uma família é um sistema cujo objetivo normalmente é a perpetuação da vida, o atingimento de objetivos comuns de pessoas que vivem juntas, que se associam por razões afetivas e que têm objetivos comuns. Essa é a tarefa de uma família. Sim. Então, esses princípios das constelações podem ser adotados, podem ser aplicados em sistemas empresariais, organizacionais, com algumas adaptações. Interessante. Então, não apenas
dentro do grupo familiar, mas no grupo também empresarial, né, doutor? Exatamente. Por Sim. exemplo, numa relação, um departamento de uma empresa, que é um microsistema dentro de um sistema maior, nós temos a figura do chefe, temos a figura dos subordinados, né? Pode ter a figura de outras pessoas que interagem com aquele departamento. Uhum. Cada um é um elemento dentro daquele microsistema que constitui um elemento dentro do sistema maior, que é a organização empresarial. E aí a Dalva colocou aqui, ó, o curso de constelação sistêmica é reconhecido pelo MEC? Ela fez Bom, o que acontece? Nós ainda não temos uma regulamentação dos cursos de formação. Uhum. Isso significa que não há reconhecimento pelo MEC. Os cursos são considerados cursos livres. Tá bom? Tá. Então, perguntinha respondida aqui da Dalva. A outra pergunta dela, doutor, é assim, ó. Constelador pode ser ou já é uma profissão remunerada? Olha, como no Brasil vigora o princípio da liberdade profissional, ou seja, se não houver regulamentação, ou seja, requisitos em lei para o exercício de determinada atividade profissional, ela pode ser livremente exercida por qualquer pessoa. Nesse sentido, o constelador ele pode atuar profissionalmente, oferecendo seus serviços mediante pagamento de um valor, de uma remuneração, sem problema nenhum. Como, aliás, um hipnotizador pode, como uma pessoa com formação, um curso de formação em algumas terapias que não necessariamente são incluídas no curso de psicologia. Então, desde que não haja impedimento legal, qualquer pessoa pode exercer qualquer atividade profissional oferecendo no mercado os seus serviços. Dessa forma, a resposta é que é perfeitamente possível trabalhar como constelador. Agora, evidentemente, por uma questão ética, a pessoa precisa ter formação. Isso Agora, a seleção é feita mais pela clientela do que, já que não há regulamentação, como existem nas profissões já regulamentadas, como médico, dentista, psicólogo. A entrada no mercado é livre, então o filtro vai ser feito pela clientela através da seleção daqueles profissionais realmente capacitados. Então, perguntinha respondida aí. Doutor, eu estou com uma pergunta aqui, um pouquinho mais voltada assim para um lado de um relacionamento entre homem e mulher, né? Porque lá o senhor deve ter, não sei se o senhor já deve com certeza ter tido essa experiência de ter tido conflitos, claro, né? Entre casais e não sei o quê. E assim, violência doméstica, eu não sei se é lá o ramo do senhor, se o senhor já trabalhou, né? Já deve com certeza ter passado aí nessa área de violência doméstica, com certeza. E aí a perguntinha é, em relação porque a constelação ela visa solucionar conflitos, né? Então, em relação a solucionar conflitos dentro de um relacionamento, por exemplo, de um casal, né? Nessa questão que trata a violência doméstica, uma mulher que sofre essa violência, qual é a visão da constelação em relação a isso? E como é que consegue trabalhar esse conflito no casal, dessa violência? Bom, primeiro esclarecer que eu sou juiz de família e sucessões. Eu não trabalho no juizado de violência doméstica, que é especializado em casos que envolvem esse tipo de violência. Sim.
Porém, eu vejo nos meus processos, alguns dos meus processos, alguns dos casos que eu tenho na minha vara, casos em que há notícia, há informação de ocorrência de violência doméstica. Uhum. Né? O que é que eu não me ocupo diretamente disso? Sim. Mas, nesses casos, nós tomamos alguns cuidados maiores com as pessoas envolvidas, especialmente com a pessoa que é apontada ou que se diz vítima de violência doméstica. Ou seja, nós sempre verificamos, primeiro, se não existe alguma medida restritiva em vigor que impeça a aproximação do suposto agressor com a alegada vítima. Se houver, nós normalmente não fazemos sessões de conciliação, porque é uma forma de proteger, de garantir que a vítima não sofra o impacto psicológico de estar diante de uma pessoa que, em tese, a agrediu. Sim. Quando não há essa restrição, e nós conseguimos fazer as sessões de conciliação ou mediação, o que nós procuramos trabalhar é o conflito que foi levado ali, que está no nosso alcance ali. Ou seja, nós não vamos abordar a violência doméstica, a questão da violência doméstica, mas sim é alimentos para o filho, é a guarda do filho, é uma partilha de bens. Então, nós vamos procurar abordar essas questões. Ah, sim. E não propriamente a violência doméstica, porque esse não é o objeto da nossa unidade, não é da nossa competência. Uhum. Eventualmente, assim, abordando essas questões que às vezes ocorrem, que impedem a realização de um acordo, pode ser que alguma questão relativa à violência doméstica, como aquela questão que eu falei para vocês, muitas vezes há uma herança. Um pai que era violento com a mãe, pode ser que um filho repita esse comportamento. Às vezes, para esse filho, olhar para o pai e dizer assim, olha, a sua história é a sua história, e a minha história é a minha história. Você fez o que você fez. Isso é com você. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz e eu sei que posso mudar daqui por diante. Pode ser que seja útil para ele fazer uma reflexão a respeito de que ele não precisa repetir um padrão. Sim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Mas isso não afasta a responsabilidade dele pelo que ele fez. Exatamente. Apenas dá a possibilidade dele vir a mudar. Sim, porque a punição, a consequência daquilo ele vai ter de forma legal. Né, isso, doutor? E na vara de violência doméstica. Na vara de violência. Com certeza. Eu não estou ali para julgar. É outra. Exato. A sua área é outra. Não estou ali para julgar isso. Não é da sua competência essa área. Exatamente. O doutor, o senhor falou durante aqui a entrevista sobre que o senhor trabalha com constelação de identidade, não é isso? O que é a constelação da identidade? Eu fiquei curiosa. A constelação da identidade é um método que foi desenvolvido por um psicólogo alemão chamado Franz Ruppert. Ele estudou com Bert Hellinger, mas por discordar um pouco do método, ele criou um outro método, que é essa constelação da identidade, que está baseada, ele usa o sistema de representação, mas ele trabalha mais os traumas, ou seja, ele trabalha mais a questão individual, ele não olha o sistema diretamente. Uhum. Ele vai olhar para o indivíduo, pode ser que apareça alguma questão envolvendo mãe e pai, mas ele olha a partir do indivíduo e não o sistema. Então, isso é diferente é outra coisa. Da constelação familiar. É outra coisa.
ele vai trabalhar os traumas. E geralmente eles começam, geralmente não, é sempre a partir de uma frase, chamada frase da intenção. Então a pessoa formula uma frase e ela reduz essa frase a 3 palavras. E cada uma dessas palavras vai ser representada por uma pessoa. Uhum. Né? Vou só te dar um exemplo. Uhum. Normalmente isso está ligado a uma intenção. Por exemplo, me dá uma frase que indica alguma coisa que tu queiras na vida. Uau. Alguma coisa que queira superar, Gente, algum objetivo. Bota medo. Medo de morrer? Não sei. Eu quero superar o medo de morrer. Sim. Essa é a minha frase da intenção. Ah, tá. O senhor formou a frase, tá. Formulei uma frase. Eu quero superar o medo de morrer. Digamos que todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Sim. Mas se eu tenho um medo que assim, começa a me perturbar diariamente, isso já é algo que prejudica e tudo. Então, eu quero superar esse medo. Quero superar o medo de morrer. Aí a pessoa que está conduzindo a constelação da identidade pode dizer assim, então separa 3 palavras. Aí eu vou separar eu, medo e morrer. Sim. Separo essas 3 palavras. E aí cada representante são 3 representantes, cada um vai representar uma palavra dessas. E é muito impressionante como começam a brotar coisas desses representantes e vão acionar os traumas, vão trazer à tona o trauma, um trauma relacionado a essa questão. Vai aparecer. Nossa. É bem profunda. Essa é bem profunda. E essas sessões, doutor, que são feitas com os clientes, né? É assim que são chamados, não é isso? Isso. São feitas de forma individual, não, né? Tem sempre várias pessoas ali naquela sessão, porque precisa de ter os representantes, né? Existem 2 formas de trabalhar, em grupo, com representantes pessoas, ou individualmente, usando objetos. Sim. Por exemplo, eu selecionei 3 palavras, né? Eu, aí se eu estou com o cliente individualmente, eu vou dizer, olha, isso aqui pode ser o eu? Olha só, só quando eu faço isso aqui, digo, isso aqui pode ser o eu, já muda alguma coisa aqui. É um processo mental. E aí eu vou dando, né? A borracha pode ser o medo. Sim, os objetos vão representando ali, né, as palavras. Porque isso é uma capacidade da nossa mente de fazer projeção e também de simbolizar, né? Às vezes, na sala de audiência, eu estou assim com um pai ou uma mãe, digamos que sejam vocês. Vocês têm filhos? Vocês? Sim, temos um, doutor. Como é o nome dele? Miguel. Pois é Fagner e Lidiane. Vocês estão aqui comigo e eu gostaria que vocês, já que o Miguel não está aqui, eu convido vocês a imaginar, olhar para esta caneta e imaginar que nela ela está representando agora o Miguel. Sim. Então aqui está o Miguel. O que é que muda quando vocês passam a olhar essa caneta como representante do Miguel? Muito frágil, eu vejo ele muito frágil. Ele aparece frágil? Parece frágil, dependente. Quando ele vai se inclinando assim, muda alguma coisa? Parece que ele quer tombar um pouquinho aqui. Sim. Querendo cair, né? Sim. Segure ele aí, doutor. Não deixa ele cair, não. Mas vocês veem?
Aqui a caneta volta a ser a caneta. Às vezes eu faço isso na sala de audiência para que as pessoas percebam que existe alguém mais do que elas que está envolvido ali naquela questão e que elas precisam olhar para essa pessoa. Muitas vezes é o filho, mas o conflito entre elas está tão forte que elas ficam como que fossem cegas. E essa técnica ajuda como que tirar esse véu e elas possam perceber outras coisas que estão além do rancor, além da mágoa, além da Nossa, dor bacana. que as domina. Que bacana. Vai fazer com que aquelas pessoas enxerguem o outro, né? Exatamente, exatamente. Às vezes fazer isso é muito mais poderoso do que eu ficar falando horas para as pessoas. Olha, vocês têm que olhar para o filho de vocês e isso. Porque, como elas estão muito fechadas, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando elas se conectam com o filho, aí pega, viu? Aí Aí o negócio mexe. Aí a alma estremece. Exatamente. Pois é. A alma estremece. Deixa eu entrar aqui no chat. Deixa eu só. Quer perguntar? Eu não tenho recado aqui da Adri. Né? A Adri tá comigo no WhatsApp, também tá online aqui na nossa live aqui. Ela é psicóloga, o doutor. Ela fez um elogio aqui, eu quero compartilhar, porque, né? Até falou assim para mim: não tenho perguntas, ele está respondendo tudo, está coerente, né? Ele é conciliador, né, no uso da constelação, fez bons elogios aqui para o nosso doutor. Muito obrigado, Adri. Adri é a nossa psicóloga aqui. Digo a ela que eu sou embora eu não tenha formação em psicologia, mas eu sou um admirador dessa área, estudo, leio, tenho lido muito, muito nessa área. Freud, Jung, Carl Rogers, Então, gosto muito. o senhor também vai adentrar na área da psicologia, né, futuramente? Vai se formar eu acho que sim, psicólogo? Eu acho que sim. Nunca se sabe. O senhor tá no caminho já, tá? O Fagner falou que ela não fez pergunta, mas ela fez pergunta aqui no chat. Sim, fez. Que bom. No chat ela fez uma pergunta aqui pro doutor. Ótimo. Ela falou aqui, ó. Doutor, na constelação da identidade, vocês trabalham com pessoas com transtornos de personalidades, já que pessoas com tais comportamentos precisam de um tratamento longo? Olha, o que eu posso dizer, assim, sobre a minha perspectiva, eu geralmente falo sempre na primeira pessoa, porque eu não sou ligado a nenhum grupo, eu não sou ligado a nenhuma organização, eu falo em meu nome. Eu tenho estudado a constelação da identidade, fiz um curso de formação com o Dr. Yuli Rotter, que é um juiz de Alagoas, e fiz os 3 níveis, básico, intermediário e avançado. A minha opinião é que o uso desse método ele deve ser feito com bastante cuidado, vamos dizer assim, porque já mexe com a psique humana de uma forma mais profunda. Eu não me sinto habilitado, nem autorizado ainda, por mim mesmo, a usar. Embora tenha formação e tudo, eu ainda estou, assim, estudando, estou refletindo sobre isso. Uso, assim, alguma coisa, assim, só para quando eu vejo que pode ser útil de alguma maneira, mas jamais quando envolve pessoas com distúrbios. Sim. Porque aí me parece que há necessidade de um acompanhamento terapêutico mesmo por um profissional da área da psicologia, da psiquiatria. Então, eu, particularmente, não adoto DRI, né, DRI? Isso. É a Adriana, nós chamamos ela de Dri. Inclusive, quando eu percebo nas minhas intervenções no judiciário que tem alguma pessoa que está com algum problema psicológico ou psiquiátrico, há um indício, pelo menos, pelo comportamento, eu interrompo as sessões e
dou prosseguimento ao processo pelo modo tradicional, porque também eu vejo que se torna muito difícil trabalhar a conciliação com pessoa que está com algum transtorno assim, mais acentuado. Tá bom? Tá Então, bom, essa então, é a minha doutor. linha. Resposta respondida aqui a pergunta da Adriana. Inclusive, a Dalva mandou aqui uma mensagem aqui, ó, ela falou assim, a Dalva, parece um pouco complexo quando a gente tem o primeiro contato com esse tema, mas à medida que a gente vai pesquisando, estudando, dá aquela fome de conhecer cada vez mais. E o resultado das constelações é fascinante. Então, a Dalva colocou aqui, né, elogiando aí, né, o trabalho, né, o que a constelação faz. Eu tenho uma Você tem pergunta, uma doutor. pergunta? Pode perguntar. Doutor, eu vi que o senhor é professor universitário também, não é? Também. E existe uma escassez de trabalhos científicos, né, e artigos sobre a constelação. Por quê, doutor? Não tem como incentivar essa galera a se interessar mais por esse assunto? O que acontece é que existem alguns estudos, mas assim, no exterior, especialmente na sim. Alemanha, onde ela surgiu primeiro, já que o Bert Hellinger é alemão, e lá foi o que primeiro ele iniciou o trabalho dele lá. Há alguns estudos lá, mas o que acontece é que o próprio Bert Hellinger, ele não era um teórico, ele era uma pessoa extremamente prática. Então, ele não estava muito preocupado em teorizar, eles estavam preocupados em experimentar, em fazer constelações, ver os resultados, mas ele não era uma pessoa de registrar, ele era empírico. E me parece que se formou uma tradição nessa linha. As pessoas que se dedicam à constelação familiar, na sua maioria, são pessoas que não estão muito preocupadas em abordar teoricamente, escrever sobre. Até porque as constelações familiares têm uma parte que é muito forte de vivencial. Eu posso explicar aqui tudo sobre constelação familiar para vocês, mas se vocês participarem de uma constelação, vocês vão ter um impacto muito maior do que qualquer palavra, qualquer explicação teórica que eu possa dar. Então, se criou um pouco uma tradição nesse sentido. Ultimamente, eu vejo que já existem pessoas escrevendo mais, escrevendo sobre livros sobre constelação familiar. O detalhe é que a maior parte desses livros ainda é assim, muito repetição do que já foi dito anteriormente, consolidação de impressões do passado. Eu acredito que nós temos que entrar numa outra fase, numa fase de experimentação científica mesmo, submeter a teste, usando o método científico, testar os casos, ver. Por exemplo, separa grupos de pessoas, 2 grupos de pessoas com o mesmo tipo de problema. Vai ser uma parte, o grupo A vai ser submetido à constelação, o grupo B não. Ao final de um período de tanto tempo, quais os resultados? Houve uma melhora significativa em relação às pessoas que fizeram constelação? Isso seria um indício comprovável, verificável, de que o método tem eficácia. Acredito que nós precisamos, para superar essas dificuldades que nós estamos tendo hoje, essas resistências, precisamos passar a esse nível de experimentação e teorização científica. Há, evidentemente, muita dificuldade de enquadrar teoricamente, cientificamente, as constelações. Mas isso também se pode dizer em relação à psicanálise, por exemplo. E não temos tanta resistência à psicanálise assim. Ela é um método que é bem reconhecido, faz parte dos cursos de psicologia, e, no entanto, é muito difícil dar um tratamento científico à psicanálise. Karl Popper, inclusive, que é um famoso filósofo da ciência,
ele dizia que a psicanálise estava fora, não era científica a psicanálise, porque ela não era, ele dizia, ela não era falseável, não é? Ou seja, eu não posso pegar e submeter a psicanálise a um teste para saber se ela é verdadeira ou falsa. Era o modo dele pensar. É certo que essa é uma forma de pensar a ciência de maneira bem estrita, né? Muito na linha das ciências duras, como Sim. a física, a biologia, aquelas ciências rígidas. Mas não se pode negar que é preciso, de alguma maneira, dar demonstrar que pelo menos tem alguma perspectiva de funcionar, de dar bons resultados. Então, é nesse sentido que eu penso. Lógico que novamente eu vou dizer, é o meu pensamento, tá? Tem muitos consteladores, muita gente na área que pensa de forma diferente, e eu respeito. Essa é a minha opinião. Eu queria aproveitar aqui a deixa, fazer até uma pergunta meio idiota, assim, né? Eu sou o rei das perguntas idiotas, mas tenho que fazer. Essas são as melhores. Essa é a melhor. Pode Existe perguntar. alguma, vou falar lado, mas uma tendência mística na constelação? Olha, o que eu posso dizer é que existe alguma tendência mística de pessoas místicas que entram Sim. para o campo, né, a área das constelações. Assim como pode ser que pessoas religiosas, quando entram para as constelações, tendem a ter uma visão religiosa. Religiosa, exatamente. Eu, por exemplo, que não tenho nenhuma dessas inclinações, sou muito racionalista, minha tendência é sempre buscar explicações mais lógicas, mais racionais, mais terrenas, mais práticas. Então, depende muito do perfil da pessoa. Mas as constelações, assim como qualquer outro ramo, elas não existem por si só, elas existem através das pessoas, por meio das pessoas. E as pessoas têm ideologias, as pessoas têm religião, as pessoas têm fé, as pessoas têm orientações, crenças. Isso tudo vai junto. Eu fiz essa pergunta porque eu estava vendo, antes de começar a nossa entrevista, doutor, um vídeo, né, no YouTube, das pessoas fazendo um atrelamento sobre o espiritismo, né, e as constelações, né? E eles falavam assim de uma maneira tão convincente, né, que você, caraca, tem a ver, né? Aí eu falei, vou fazer essa pergunta. Não, é uma pergunta bem interessante e é importante para nós esclarecermos que não Sim. tem absolutamente nada a ver. O próprio Bert Helling deixa isso muito claro. Não se trata de Ele que foi um teólogo, inclusive, né, doutor? não se trata de manifestação espiritual ali, e sim humana. São pessoas. É o ser humano. Todo ser humano tem essa capacidade de emular, de imitar, de captar informações, emoções, sensações do outro. Chama-se, em algum aspecto, chama-se empatia, né? Empatizar, ou seja, agir como se estivesse no lugar do outro. Isso. Pensar como se fosse o outro, sentir como se fosse o outro. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso no meu trabalho, às vezes, eu pego as pessoas, quando era presencial, agora está mais complicado, né? Mas eu colocava, assim, 2 folhas de papel no chão, colocava uma em frente à outra e as pessoas ficavam, digamos, ficava aqui o pai, né, numa folha de papel, em pé numa folha de papel, e a mãe na outra folha de papel. Eu falava assim, ó, vou contar até 3. Quando disser 3, vocês trocam de lugar. Um vai ficar no lugar do outro. Aí 1, 2, 3, troca. Aí um vai para lá, para a folha de papel do outro, o outro para o do outro. Volta. 1, 2, 3, troca de novo. E aí, cada vez que a primeira vez troca,
Tem alguma coisa diferente? Muda alguma coisa? Às vezes ele sim ou não. 1, 2, 3, troca de novo. Mudou alguma coisa? Aí a pessoa diz, eu começando a sentir alguma coisa aqui, parece assim que eu estou meio triste. A outra dizia, não, me sinto pesado. Aí vai de novo, 1, 2, 3, troca. Na terceira vez, não passa da terceira vez. As pessoas começam a captar as sensações, as percepções de quem estava ali naquele lugar, do outro. Caramba. É uma forma de trabalhar a empatia usando esse recurso, né, dessa capacidade humana de se pôr no lugar do outro. Isso nós fazemos direto. Quando nós olhamos, por exemplo, no Rio aí, né? Vocês andam por aí pela cidade, vocês veem pessoas jogadas na rua, muitas vezes vocês param e se colocam no lugar da pessoa e vocês são tomados por uma tristeza, um desânimo. Vocês estão fazendo isso, empatizando. É uma capacidade humana. Só que quando nós estamos em conflito com alguém, essa nossa capacidade humana ela é muito bloqueada, ela é bloqueada. Quando a gente está com raiva de alguém, é quase impossível empatizar com ela. É verdade. Aquele sentimento, né? Cria um escudo, né? E você não, por mais que a pessoa faça o melhor que ela possa, aquele sentimento que tu tem por ela, que tu já criou por ela, não te deixa, não te permite, né? Sentir. Essa é a barreira. Essas barreiras é que eu procuro, às vezes eu trabalho usando técnicas das constelações. Tentar tirar essa barreira e permitir que a pessoa empatize com a outra. Sem empatia não existe conciliação, não existe acordo. Doutor, mas deve ser difícil. Fazer com que o outro enxergue, fazer com que a pessoa enxergue o outro, veja a dor, veja o sofrimento, veja que ele também é um ser, assim como ele, que sofre, que tem as suas, né? Deve ser difícil, né? É muito, muito. É muito difícil. E quanto maior a carga de mágoas, de rancor que a pessoa traz, mais difícil é. Longos relacionamentos que foram cheios de frustrações, de dores, de sofrimento, esses são os casos mais difíceis. Mais difíceis. Porque a carga que a pessoa carrega é muito grande. Ela não consegue. É como se ela carregasse um saco de cimento de 50, sei lá, 100 quilos nas costas. E ela não consegue tirar. Ela não consegue. Parece que grudou nela. Ô, doutor, e essas famílias que o senhor atende, que o senhor faz esse trabalho, tem como o senhor saber se esse trabalho funcionou? Essas pessoas, existe assim sei lá, existe? Tem como saber que funcionou? Olha, 100% não tem Não como, tem, mas né? existem alguns indícios. O primeiro indício é no próprio trabalho, ao final do trabalho, como as pessoas saem. Muitas vezes elas chegam, sim, com uma atitude muito agressiva em relação a uma outra, sem conseguir conversar. Quando vão falar do outro, é sempre de forma negativa, sempre eles não conseguem dialogar, discutem, não dialogam. E quando esse trabalho é bem sucedido, muitas vezes as pessoas saem assim, tranquilas, e elas conseguiram conversar amigavelmente. Isso já é uma vitória. Isso é um indício de que né? funcionou para mim, segundo os meus critérios. Não, mas com certeza. Segundo, quando elas conseguiram, após essa conversa, conseguir conversar, mesmo que não cheguem a um acordo, para mim já é positivo, já é um avanço. Elas se olharem sem raiva, já é um avanço. Mas se elas conseguem ter uma certa empatia um com o outro, conversar e resolvem o conflito que elas tinham de uma forma amigável, isso é um bom indício de que funcionou. Então,
O outro indício é o seguinte, é elas não voltarem com outro conflito, ou com o mesmo conflito para a justiça. É, Então, ela são indícios que nós temos de que a coisa funcionou. é uma resposta, Surtiu né? efeito. É uma resposta que o senhor tem. Então, doutor, a Cília colocou aqui, ó, e esse rancor, frustrações fazem mal para a própria pessoa. E a Dalva colocou aqui, ó, outro indício forte é que a gente não vê, mas aquelas pessoas voltarem com outros conflitos em novos processos. Foi como o senhor falou, né? Elas não Isso. voltam com os mesmos problemas, né? Não, passamos um pouco, 1h15. Passamos um pouquinho, mas porque a conversa estava muito boa, tinha Nossa, tanta eu tinha coisa para tanta. falar, Pô, meu nossa, Deus. meu Deus. Eu Tem queria tanta entrar aqui coisa para no falar Bert Já acabou? Helling, cara. Queria entrar Já, no Bert doutor. Helling aqui pra gente discutir algumas. O polêmico Olha Bert só, Helling. a gente tem que marcar a parte 2, tá? Desse papo, hein? Porque eu tenho muita pergunta aqui que eu não fiz, tá? É, Vamos marcar. Por vamos favor. marcar, muito. com certeza. Foi uma conversa muito boa, leve, tranquila. Foi Do muito jeito que eu bom. gosto. Foi muito bom Carlos, tem mesmo. algum recadinho que você queria deixar para as pessoas aí, para nossos espectadores, para finalizar? Olha, é difícil dizer assim algo, mas eu penso assim que se puderem, todas as pessoas que puderem procurar, não falo constelação familiar, mas qualquer forma que envolva, que ajude a melhorar suas relações, sejam familiares, sejam profissionais, porque eu mesmo, para mim, as constelações, elas ajudaram bastante a melhorar meu relacionamento em família e também no próprio trabalho. Eu me tornei uma pessoa mais, penso eu, sempre que isso é uma perspectiva muito pessoal, né? Uhum. Eu penso que eu fiquei mais leve depois que eu comecei a seguir essa linha de me conhecer um pouco mais, de estudar um pouco mais essa parte do comportamento, do inconsciente, das heranças que nós temos. Tudo isso me ajudou bastante e tem me ajudado, né? Então, se eu puder deixar um conselho para as pessoas, é buscar formas de se melhorar como pessoa. É importante. Recadinho Que dado. bacana. Recadinho dado, meu povo. E a gente vai marcar, como eu falei aqui, uma nova entrevista com o Carlos, vai falar doutor, com o Carlos, tá? Para a gente continuar essa conversa super bacana, tá bom? Inclusive o Canal Brasil, que está aqui no nosso chat, falou aqui, ó. Eu preferi assistir mesmo, porque eu ia fazer uma pergunta e fiquei. Uma pergunta burra. Ele achou que ia fazer uma pergunta burra mas e não perguntou. Essas são as melhores. Pois é. A do Fagner foi ótima. Foi ótimo. Tá. Minha pergunta boa foi a melhor da live, hein, gente? Foi a melhor que é. Pois é, a melhor. Então, gente, na próxima vez, vocês preparem as perguntinhas que a gente vai voltar aqui, tá bom? E desde já agradecemos aí a participação do povo que esteve aqui, do nosso chat, dos nossos amigos aí. Muito obrigada, tá? Obrigada, Dalva Souza, pela indicação, né? Com certeza. Se não fosse a Dalva, não teríamos a honra aqui de estar com o Carlos aqui conosco hoje. Agradeço também a Dalva. Então, gente, muito obrigada mesmo, tá? Carlos, volte sempre. Você estará aqui conosco brevemente, hein? Obrigado. Tá bom? E é isso, meu povo. Um abraço a todos. Fiquem Um com abraço, Deus. nosso sinalzinho de Libras. E até a próxima. Sim? Esse aqui é o sinalzinho de Libras. Eu amo você, tá? Eu te amo. Significa isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, povo.